Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Inter perde na estreia para o Always Ready da Bolívia e a derrota vai para conta do treinador. Ele errou tudo, na escalação, nas trocas, foi uma péssima noite do treinador espanhol. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Eu sei que o Inter jogou na altitude de 3.600 metros em La Paz. Isso sempre cria alguma dificuldade para os times brasileiros que vão atuar lá, historicamente. Agora, o que mais me preocupou foi a forma como o Inter encarou a partida, dentro das escolhas do treinador, da sua disposição tática, das trocas do comandante ao longo da partida. Isso me preocupou demais, porque do outro lado, embora a altitude, a gente precisa contextualizar. A altitude foi significativa, foi preponderante para que o Inter não conseguisse a vitória? Quem assistiu o jogo sabe que não. Sabe que em determinado momento, obviamente, você tem alguma dificuldade para encontrar algum adversário que especialmente aposta na profundidade, porque falta fôlego e tudo mais. Não foi por isso que o Inter perdeu. O Inter perdeu por conta das escolhas do seu treinador. O Always Ready da Bolívia é um time inexpressivo que, apesar da altitude, a gente sempre faz essa ressalva, conquistou nesta noite a primeira vitória na história da Libertadores, da sua equipe. Para vocês terem uma ideia do tamanho da derrota colorada, que considerava, apesar da altitude, pelo menos um ponto, pelo menos um empate, pelo menos um jogo diferente do Inter, um Inter que se espera tanto, que contratou bem, que tem um elenco considerável, que tem um treinador badalado, para encarar uma temporada que vem pela frente. Assusta. Assusta e coloca uma pressão já na saída para o técnico Miguel Ángel Ramírez. Eu tô num dilema aqui para dizer para vocês, primeiro porque eu sempre defendo a continuidade e tempo pro cara trabalhar, e quando o Inter escolhe lá atrás, não continuar com o Abel Braga, que já, enfim, ensaiava disputar o título brasileiro e depois disputa efetivamente até o último instante do campeonato, quando o Inter ensaia acertar com o Miguel Ángel Ramírez, independentemente do que acontecesse com o Inter na temporada passada, era visível e era notório que isso aconteceria. Pudesse ser no gauchão, numa derrota para um Brasil de Pelotas, ou uma atuação em que o torcedor contestasse mais, podia ser como está sendo na Libertadores. Eu estou no dilema aqui de dizer para vocês, ou para você, torcedor colorado, de que é natural, você faz uma ruptura, você troca em meio a uma temporada, em meio a duas temporadas que se misturam, que se somam, que continuam sem interrupção, e você faz uma ruptura no trabalho. De um time que já estava acostumado a jogar sob o sistema do Abel Braga, que tinha confiança no treinador e que conseguiu os resultados. 9 vitórias seguidas no Brasileirão e a disputa do título até o último instante, repito. De repente vem um treinador badalado, com ótimos conceitos, para oxigenar o time, para favorecer categoria de base e tudo mais, tudo que a gente já sabe. E desde o início, o Miguel Ramírez nos mostrou que o tempo dele era diferente da nossa exigência. Ele estava rodando o elenco, ele estava fazendo testes, como faz com o Patrick, por exemplo, colocando ele de ponta esquerda e num jogo decisivo como esse, simplesmente não escalá-lo. O Patrick, um dos melhores, se não o melhor jogador do Inter nesse Campeonato Brasileiro em que o Inter disputou o título, junto do Edenilson. O Patrick simplesmente não joga com o Miguel Ángel Ramírez. E isso é inexplicável. O Palacios, que chegou ontem, está colocado numa ponta com o Caio Vidal na outra. O Caio, uma descoberta do Abel. Num jogo em que você não conseguiu ter profundidade, em que o meio-campo simplesmente ficou perdido porque o Maurício não sabia onde se encontrar e o Edenilson ficou como uma barata tonta para lá e para cá, e o Dourado tentando fazer a marcação e ainda apostando nas bolas longas, porque o Always Ready, do outro lado, de um técnico argentino que chegou faz uma semana e que fez sua estreia, simplesmente decidiu jogar no campo do Inter. Respeitou tanto o Inter que jogou no campo do Inter. E o Inter, peraí, achei que ia ser um pouquinho mais fácil. Tô fazendo uma leitura aqui
de que talvez o Miguel Ángel Ramírez tenha apostado nessa escalação pensando, vou ter profundidade, vou ter a bola no meio e vou conseguir criar as oportunidades. No primeiro tempo, quem cria as melhores oportunidades, e aí a gente pode até falar dessa questão da altitude, bom, se tem um tempo do jogo em que o time brasileiro consegue jogar um pouco mais por conta do fôlego, é na primeira etapa, o Inter não conseguiu. Quem chegou mais foi o Always Ready, fazendo o Lomba trabalhar. Aí vem o segundo tempo, cara. Vem o segundo tempo e o Miguel Ángel Ramírez muda todo o esquema. Ele volta com 3-5-2. Ele tira o Palácios e o Caio Vidal e coloca o Lucas Ribeiro. E o Yuri Alberto, para tentar apostar na velocidade. O time estava fechado. O time estava bem estruturado. Ao mesmo tempo que defensivamente o time boliviano estava bem, ficou um buraco à frente da área, porque os 3 zagueiros do Inter estavam posicionados dentro da área e o Salcedo desfere um chute maravilhoso na gaveta que o Lomba não busca. Mas ninguém conseguiu dar o combate nesse cara, nesse chute. O segundo gol, falha do Zé Gabriel, golaço também da equipe do Always Ready, sacramentando uma noite terrível do Inter. Mas durante a partida, ainda teve mais. Porque quando ele toma o gol, o que ele faz? Ele tira o Lucas Ribeiro, que, segundo informações, até sentiu o joelho. Mas tira o Lucas Ribeiro para botar o Nonato. E traz o Dourado para zagueiro. Gente, um ornitorrinco tático, que pode ser elogiado em algum momento, porque o técnico, sei lá, tem repertório, mas você não pode fazer isso num jogo decisivo, como é o de Libertadores, como todos são, é uma competição traiçoeira, sem você ter muito tempo para treinar. O 3-5-2, a gente está vendo o São Paulo do Hernan Crespo. O Hernan Crespo está trabalhando com o 3-5-2 desde que ele chegou. É um sistema maravilhoso, eu gosto muito do 3-5-2, mas ele precisa de muito treinamento, muito trabalho, inclusive na prática. Não é o que aconteceu. Eu não vi o Inter jogar no 3-5-2. E ele voltou para o segundo tempo e depois desfez isso, quer dizer, mais ou menos porque ele puxou o Dourado. E de novo o time não teve meio campo. E aí chegou lá numa jogada individual do Yuri Alberto também, que cortou para o centro e chutou no travessão. Ponto. Só. O Inter não teve profundidade, não teve circulação de bola. Defensivamente foi uma piada. Sofreu muito. O Vitor Cuesta tentando avançar para fazer, às vezes, né, de construção de jogo, como ele faz, ele avança, dando espaços também. Zé Gabriel mal. O Moisés acho que cansou. E aí tem mais uma. Quando o Moisés cansa, o Miguel Ángel Ramírez tem o Léo Borges, que está jogando o Campeonato Gaúcho aí, lateral esquerdo de origem. O que ele faz? Ele põe o Rodinei. O Rodinei na lateral esquerda. Então assim, isso não colabora. Isso não contribui. Que o Miguel Ángel tenha tempo para trabalhar, todos nós defendemos. Mas não colocar o Patrick em nenhum momento, mesmo por conta da lesão, a forma como ele coloca o Lucas Ribeiro e tira para botar o Nonato, o posicionamento do Maurício, o Caio e o Palácios, tendo o Yuri Alberto no banco, o Inter não se encontrou. Não se encontrou. E aí, obviamente, surgem os questionamentos. Será que esse era o time titular? Será que o Miguel Ángel Ramírez, que está trabalhando visivelmente num tempo diferente do que todos nós imaginávamos, não se deu conta da exigência e da necessidade que é uma Libertadores? É óbvio que ainda tem tempo, o Inter vai jogar em casa outros jogos, vai conseguir a sua classificação, pelo menos assim espero, mas preocupa pela forma como o Inter jogou. Foi uma das piores atuações que eu vi do Inter recentemente, de um Inter que até pouquíssimo tempo atrás jogava um futebol muito mais competitivo, com outro treinador, com Abel Braga. E isso já cria, né, essa troca, já cria um desgaste, já cria uma pressão desnecessária do Miguel, que não procurou, digamos assim, manter algumas coisas do Abel. Ele simplesmente fez uma ruptura para começar um trabalho, para começar um processo. O torcedor terá paciência? O time terá paciência para esse processo? Sabemos que não. É uma temporada colada na outra e que a Libertadores exige muito, muito. Ainda mais quando o arquirrival não está mais. E o Inter pode nadar de braçada, sozinho, nessa competição. Porque o rival foi eliminado, o Inter podia se municiar disso, avançar na competição e ter até uma condição mais positiva para... A gente sabe que essas coisas funcionam. No primeiro jogo, já toma uma porrada dessa.
para um time inexpressivo, um 2-0 em que o time foi superior, em que a altitude não foi preponderante. Se você olhar o jogo, não foi o que determinou a derrota, e sim a atuação colorada, especialmente do seu treinador. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!